Olá pessoal, eu sou o Nicolas, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que está completando 90 anos. Assim como no meu vídeo sobre a Segunda Guerra... Não, pera, eu tenho que fazer meu bordão. Vamos começar pelo contexto histórico. Assim como no meu vídeo sobre a Segunda Guerra, aqui nós também vamos começar com o fim da Primeira Guerra. O fim da Primeira Guerra criou na sociedade ocidental um grande clima de otimismo sobre o futuro. Esse otimismo levou a um período de grandes excessos, um período de grande dinamismo cultural e artístico e social que entrou para a história com o nome de Loucos Anos 20. Tecnologicamente falando, novas invenções surgiram e se popularizaram nessa época. A indústria automotiva cresceu, com outras empresas conseguindo alcançar o mesmo patamar de produção da Ford, que desde 1908 dominava o mercado com a produção em massa do seu modelo Ford T. Esse crescimento na indústria automotiva também movimentou outras áreas, como metalurgia, postos de gasolina, motéis de beiras de estrada e também a construção de rodovias. Nas mídias, o rádio se estabeleceu como a primeira mídia de massa e o cinema se estabeleceu como uma nova forma de entretenimento. Também houve várias invenções que avançaram o desenvolvimento daquilo que se tornaria a televisão. Socialmente, o sufrágio universal foi introduzido na maioria das democracias do mundo, com políticos cada vez mais se importando com assuntos relacionados à mulher. Falando em mulheres, elas também assumiram maior controle sobre a sua sexualidade e vida de forma geral. Artisticamente, nós tivemos a popularização de movimentos como Art Deco, expressionismo e surrealismo. O jazz se tornou muito popular e também, durante a década, tivemos a publicação de várias obras literárias de autores renomados, como Virginia Woolf, Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald. Economicamente falando, as indústrias de bens de consumo e construção cresceram muito no pós-guerra, dado a necessidade de reconstrução por parte dos países envolvidos. A economia americana rapidamente conseguiu fazer a transição de uma economia de guerra para uma economia de tempos de paz, tendo facilmente superado uma recessão ocorrida ali em 1920 e 1921. Os Estados Unidos, que já eram o país de maior PIB do mundo desde o século XIX, também se tornaram o país de maior renda per capita. O consumismo americano explodiu, com as empresas deixando de vender os seus produtos pelos produtos em si e começando a usar teorias freudianas para apelar para o subconsciente, para as emoções, vendendo seus produtos como experiências únicas, em vez de apenas produtos que uma pessoa poderia necessitar. E isso foi extremamente bem sucedido e logo 2/3 de toda a produção americana era consumida pelo mercado interno. Um grande fator que ajudou no consumismo americano foi a introdução do crédito ao consumidor. Antigamente, se você queria comprar qualquer coisa, você precisava ter todo o dinheiro em mãos. Agora, a partir da década de 20, várias empresas começaram a acertar planos de financiamento. Também ficou extremamente fácil para as pessoas investirem e especularem no mercado de ações com o objetivo de ficarem ricas. A venda de títulos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial já tinha introduzido o conceito de investimento para muitos cidadãos comuns, com eles ficando entusiasmados e com vontade de continuarem a investirem mesmo depois do fim da guerra. Por meio da venda dessas ações, o número de milionários americanos cresceu. Porém, essa distribuição de renda era extremamente desigual. 95% de toda a riqueza americana estava nas mãos apenas de 5% da população. Uma bolha começou a se formar com o aumento meteórico do preço das ações. E bancos começaram a ter suas reservas diminuídas. Assim, começaram a pedir empréstimos para bancos europeus, por exemplo. Os sucessivos governos dos presidentes Warren G. Harding e Calvin Coolidge gradualmente removeram muitos dos controles e supervisões do governo federal sobre a economia, com o objetivo de que toda a economia americana se focasse no mercado. O presidente Coolidge em algum momento chegou a afirmar que o principal negócio do povo americano é o negócio. Essa retirada do controle governamental sobre o mercado tinha como objetivo deixar que o mercado se autorregulasse. Porém, o clima de otimismo, especulação e a alta meteórica das ações deixou isso cada vez mais difícil de acontecer. Durante toda a década de 20, o preço das ações subiram para alturas cada vez maiores, especialmente em 1927 e também em 1929, com o volume das ações também crescendo tanto quanto. As pessoas começaram a pegar empréstimos com o objetivo de investirem, com a ideia sendo que investissem,
vendessem suas ações na alta, pegassem esse dinheiro, pagassem suas dívidas e ficassem com o resto daquilo que seria o lucro. Isto criou um ciclo que dependia fortemente do preço contínuo das ações, algo que logo ficaria insustentável. É importante salientar que essa alta no preço das ações era artificial, movida pela especulação e pela expectativa de que os preços continuariam a subir sem limite, e não porque essas empresas estavam realmente ficando valiosas. E aí nós chegamos em 1929. Logo em março, a Reserva Federal Americana, que é o Banco Central dos Estados Unidos, emitiu um comunicado aos investidores falando sobre os perigos da especulação sem limites. Isto causou um pequeno pânico e uma mini quebra quando vários dos investidores tentaram retirar o seu dinheiro do mercado. O banqueiro Charles E. Mitchell, para tentar parar a queda do mercado, anunciou que a sua empresa, a National City Bank, investiria 25 milhões em créditos na bolsa. Isto parou a queda e as ações voltaram a subir até alcançarem um pico no dia 3 de setembro de 1929, quando a Bolsa de Nova York fechou com um índice Dow Jones de 381 pontos. O economista Irving Fisher chegou a afirmar que o preço das ações aparentemente alcançou um patamar permanentemente alto. Entretanto, o especialista financeiro Roger Babson afirmou que uma quebra era iminente. Essa previsão de Babson foi amplamente divulgada pelos jornais da época, o que causou mais insegurança no mercado e levou a uma queda do preço das ações. Essa queda é chamada de a ruptura de Babson. A Bolsa de Londres quebrou no dia 20 de setembro porque muitos dos investidores foram presos por acusações de fraude. Isso diminuiu ainda mais a confiança americana no mercado. Todos esses eventos, aparentemente pequenos, instauraram desconfiança e medo no mercado. E, consequentemente, o preço das ações começou a cair do início de setembro até o final de outubro. O pânico começou a se instaurar nos investidores logo na quarta-feira, dia 23 de outubro. Porém, a queda mesmo começou no dia seguinte, quinta-feira, a Quinta-feira Negra, dia 24 de outubro de 1929. A bolsa logo abriu com uma queda de 11%. O grande número de negociações fez com que as informações do que estava acontecendo em Nova York demorassem para chegar em outras partes do país, o que só aumentou o pânico e a incerteza do mercado e levou vários investidores a tentarem vender as suas ações. Vários dos principais banqueiros de Wall Street se reuniram para tentar encontrar uma solução, e o plano deles foi: as empresas comprariam ações de outras empresas seguras, como a US Steel e a General Electric, a um preço acima daqueles do mercado, com o objetivo de tentar transmitir confiança para os investidores menores. Essa foi a mesma tática que tinha sido usada para parar o pânico de 1907, a última grande crise financeira americana pré-quebra. Vale salientar que todos esses banqueiros sabiam muito bem que a fundação do mercado americano em 1929 não era seguro bastante para esse tipo de plano, porém mesmo assim eles seguiram adiante. Esta tática funcionou temporariamente e a bolsa fechou na quinta-feira com uma queda de 6 pontos. Porém, ela voltou a cair muito na sexta e também no sábado, já que a bolsa na época funcionava a meio período no sábado. Todas essas notícias do que estava acontecendo em Nova York foram amplamente divulgadas pelos jornais da época durante o fim de semana, só aumentando o medo e o pânico nos investidores. Chega segunda-feira, a chamada Segunda-feira Negra, e a bolsa termina com uma queda de 13%. O auge do pânico foi a terça-feira, 29 de outubro, a Terça-feira Negra. A bolsa fechou com uma queda de 12%. O número de ações negociadas nesse dia foi de 16 milhões, um recorde que permaneceu imbatido por mais de 40 anos. Para você ter uma ideia, apenas nesses últimos 2 dias, segunda e terça, estima-se que a Bolsa de Nova York perdeu 30 bilhões de dólares. A quebra da bolsa é geralmente considerada por historiadores como o início da Grande Depressão, que foi a maior recessão econômica do mundo no século XX. A bolsa teve um aumento de 12% logo no dia seguinte da quebra, dia 30. Porém, ela voltou a cair e continuou caindo até novembro. Ela voltou a subir lentamente até meados de 1930. Quando ela voltou a cair e continuou a cair até 1932. Seu ponto mais baixo foi em 8 de julho de 1932, quando a Bolsa de Nova York fechou com 41 pontos no índice Dow Jones. Entre a queda em 1929 até 1932, a Bolsa perdeu 89% de seu valor. Estima-se que em cada 100 americanos perdeu seus investimentos, para muitos todo o dinheiro da vida. Um dos efeitos imediatos da crise foi uma corrida por parte de bancos europeus cobrarem dívidas nos Estados Unidos.
Bancos pequenos americanos também foram os primeiros a sofrer, pois dependiam da bolsa para lucrarem sobre o investimento de seus clientes. Depois da quebra, quando esses clientes foram tentar recuperar o seu dinheiro, esse dinheiro praticamente já não existia mais. Mas o grande efeito mesmo foi psicológico. Wall Street perdeu praticamente toda a sua credibilidade e a confiança na saúde financeira americana e num futuro melhor para todo mundo foi totalmente estilhaçada. A atividade econômica começou a cair, os juros também caíram e a deflação cresceu porque muitas pessoas tinham dificuldade de conseguir empréstimos para poderem comprar. Tudo isso contribuiu para que o gasto geral do povo americano caísse e, assim, quando as pessoas gastam menos, há menos dinheiro circulando no mercado. Ficou mais difícil conseguir capital para investimentos ou outros tipos de projetos. Isso também criou incerteza sobre o emprego das pessoas, que passaram a não saber mais se teriam renda para o dia seguinte. O presidente Herbert Hoover, que tinha assumido a presidência logo no início de 1929, demorou para agir, porque ele acreditava que isso era uma função dos governos locais e estaduais, não do governo federal, implantar medidas com o objetivo de parar a recessão. A primeira grande medida do governo americano para tentarem parar a recessão foram tarifas protecionistas conhecidas como as tarifas Smoot-Hawley. Isso deixou muitos dos parceiros comerciais americanos insatisfeitos, o que levou a países como o Canadá e França a também implementarem medidas protecionistas. Isto criou uma guerra comercial e diminuiu ainda mais a quantidade de comércio estrangeiro que existia na época, piorando ainda mais a situação econômica. Vários bancos começaram a falir no final de 1930 e o dinheiro de várias pessoas foi perdido para sempre. Para piorar a situação, o número de desempregados cresceu para 12% até o final de 1930. Esse valor continuaria a crescer até alcançar o ápice de 25% em 1933. Isto fez com que muitas famílias perdessem toda a sua fonte de renda e ficassem incapazes de pagarem suas dívidas, o que levou à perda de seus bens e aumentou ainda mais o número de desempregados e também sem teto. Como a renda diminuiu, o poder de compra também diminuiu, o que levou a uma queda dos preços e a diminuição do poder de vendedores e revendedores, que, para conseguirem movimentar os seus produtos, precisavam abaixar os preços ainda mais. Até 1933, a produção industrial americana caiu 37%. Os preços caíram 33% e o PIB teve uma queda de 30%. O governo Hoover tentou implementar outras medidas para parar a recessão, inclusive um plano extremamente impopular de dar dinheiro diretamente aos bancos. Isso foi impopular porque boa parte da população consideravam bancos e outras instituições financeiras como culpadas na crise. Hoover ficou extremamente impopular e foi facilmente derrotado por Franklin Roosevelt na eleição presidencial de 1932. O novo presidente não perdeu tempo e começou a agir imediatamente. Uma das primeiras ações que ele tomou para tentar recuperar a economia foi dar poder ao governo federal para fechar bancos que estavam em risco de falirem e manter aberto aqueles que acreditavam que estavam em melhor situação financeira. Isso reconquistou parte da confiança no mercado e as pessoas voltaram a colocar seu dinheiro em bancos, quando antes elas estavam guardando em casa. O mercado americano começou a se recuperar logo em março de 1933. Roosevelt seguiu com outras táticas, como a tomar o controle das reservas de ouro do país, tirar o dólar do padrão ouro e criar uma série de programas sociais com o objetivo de estimular a economia, criar empregos e ajudar a sustentar famílias em dificuldade. Essas medidas do presidente Roosevelt ficaram conhecidas como o New Deal, ou o Novo Acordo. Nunca antes na história americana um governo interferiu tanto em assuntos econômicos quanto o governo Roosevelt. Porém, isso surgiu resultados. A economia americana voltou a crescer 10% ao ano a partir de 1933, com a exceção de 37 e 38, quando houve uma pequena recessão. Mas isso ocorreu porque muitos dos programas do New Deal foram encerrados. Porém, logo em 1939, a economia americana voltou a crescer. Isso ocorreu principalmente por causa da expectativa de guerra e depois do início da Segunda Guerra Mundial na Europa, já que os Estados Unidos se tornaram o maior fornecedor de material bélico para os países aliados. O aumento da produção bélica e depois a entrada americana na Segunda Guerra Mundial no final de 1941 muito ajudaram na recuperação americana. Porém, mesmo assim, essa recuperação foi lenta. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Nova York só foi alcançar os mesmos níveis que tinha alcançado no dia 3 de setembro de 1929 em novembro de 1954, ou seja, mais de 25 anos depois da quebra. Todas essas ações de Roosevelt também tiveram o seu custo.
O gasto governamental cresceu muito, assim como a dívida pública. Porém, estes foram problemas que precisaram ser lidados por outros presidentes que vieram depois. Esse foi o nosso vídeo sobre a quebra da Bolsa em 1929. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, curtam, se inscrevam no canal e a gente se vê na próxima. Vida longa e próspera e tchau!